Muito bem, no vídeo de hoje eu vou trazer para você aqui alguns prognósticos e mostrar quem é o país que, na minha visão, vai ser o grande vencedor dessa guerra comercial, principalmente entre Estados Unidos e China, tá? A gente já tem percebido várias movimentações ao longo das últimas semanas, desde o início dessa guerra tarifária, e a gente já vem começando a ter um cenário mais cristalizado. A gente já consegue enxergar aqui algumas tendências que conseguem deixar com um certo grau de clareza aqui qual é o grande vencedor e qual pode ser o grande perdedor dessa guerra comercial. E é exatamente esses tópicos que eu vou trazer para você no vídeo de hoje, ok? Bom, tudo começou, né? Na verdade começou desde que o Trump ali começou a sua campanha eleitoral, que ele já vem prometendo toda essa questão do tarifaço, da guerra comercial, mas a gente pode dizer que a guerra começou efetivamente a partir do dia 2 de abril, que foi o Liberation Day, que foi quando o Trump veio, né, com aquele quadro ali tarifando o mundo inteiro. Ali a gente pode dizer que de fato a guerra ela começou com tudo, né? E obviamente a gente teve uma série de nuances, uma série de contornos durante essas últimas semanas, inclusive o Trump recuando em relação às tarifas ali de vários países, né, pausando essas tarifas por 90 dias, porém mantendo a guerra tarifária com a China, e aí começou toda aquela palhaçada, né? O Trump aumentava 34%, a China ia lá e retaliava. O Trump botava mais 50%, a China ia lá e botava mais 50%. Trump foi lá e jogou mais 100%, a China foi lá também e jogou mais 100%. Então, é basicamente o patamar em que estamos nesse momento, tá? Ainda não tivemos uma resolução, um acordo ou uma diminuição dessas taxas, embora a gente já tenha percebido aqui que o lado perdedor, na minha opinião, já está começando a ceder. E ao meu ver, o lado perdedor dessa guerra comercial foram os Estados Unidos, que inclusive foram o país que começou essa guerra comercial. Veja que loucura, né? O país que propõe a guerra é exatamente o país que está perdendo a guerra, né? O que mostra que realmente foi uma estratégia, foi uma política completamente burra que o Donald Trump fez, né? Porque a partir do momento que você começa uma guerra, o ideal é que você tenha realmente ali certeza, ou pelo menos grandes condições de sentir que você vai ganhar essa guerra. E ao meu ver, o governo americano não ganhou em nada nessa guerra, só perdeu, né? Porque, veja só, afastou antigos aliados, empurrou vários aliados para o colo da China, né? Como eu venho dizendo, a própria União Europeia está aumentando ali as negociações com Pequim para aumentar ali o comércio entre a União Europeia e a China. Antigos aliados ali que estavam correndo da China, morrendo de medo da China, agora já estão buscando um acordo de livre comércio, como é o caso do Japão, como é o caso da Coreia do Sul, entre vários outros países, né? O Brasil, que já estava se alinhando bastante com a China, agora está indo cada vez mais para o colo chinês, até porque a China parou de comprar ali os produtos agro dos Estados Unidos, e estão cada vez mais comprando aí produtos agro brasileiro, né? Inclusive tem alguns grandes vendedores de soja dizendo que a China está aumentando tremendamente a compra aí de soja brasileira. Provavelmente isso vai acontecer também com outros produtos do agro brasileiro, ou seja, né, a China continua ali comprando, continua ali consumindo, vai continuar exportando para o restante do mundo. Quem vai perder com isso são os Estados Unidos, porque eles estão cada vez mais querendo bater de frente com o mundo inteiro, querendo propor boicote, querendo fazer negociações ali na base da chantagem, da ameaça, enquanto a China se mostra muito mais habilidosa ali nas negociações, não fica fazendo chantagem, pelo contrário, fica oferecendo benesses, fica oferecendo relações de ganha-ganha com os países, e obviamente o lado chinês acaba se tornando um lado muito mais agradável, muito mais palatável de se ter relações comerciais nesse momento do que com os Estados Unidos, que tem um presidente aí absolutamente intransigente, absolutamente com ares ditatoriais, né, querendo forçar certas situações ali, ameaçar, ficar na chantagem. Então tem muitos países aí que estão ficando ressentidos com os Estados Unidos, e o principal objetivo dessa guerra comercial, que era fazer a China ceder, que era fazer a China chegar em níveis igualitários de tarifa, fazer a China beijar a mão dos Estados Unidos, esse objetivo não foi alcançado. A China não abaixou o joelho, a China não se dobrou, pelo contrário, a China está dobrando a aposta com os Estados Unidos, está dobrando ali a guerra tarifária com os Estados Unidos, e ao mesmo tempo está ali
tentando diversificar a sua produção, a sua exportação e a sua importação com outros países do mundo para ficar totalmente independente dos Estados Unidos, tá? Fora o próprio processo de desdolarização, né, que já era um projeto que já vinha sendo comentado dentro dos BRICS e que agora está cada vez mais ganhando corpo, porque cada vez mais a gente tem aí não só a China, mas vários outros países que estão sentindo que, opa, não podemos mais ficar reféns do dólar, não podemos mais ficar reféns da imprevisibilidade do governo americano, da imprevisibilidade de Donald Trump, né? Então, é um tiro que saiu muito pela culatra. Realmente os Estados Unidos, eles saem absolutamente enfraquecidos dessa guerra comercial, tá? Perdendo o apoio de parceiros, não conseguindo seu objetivo ali, que era chegar num bom acordo com a China, ou pelo menos não até agora, né? Porque aí entra mais uma derrota do governo Trump. Parece que o governo Trump é que vai ter que ceder. Eles queriam que a China cedesse e corresse atrás para fazer um acordo, mas pelo cenário atual, o que parece que vai acontecer vai ser o contrário. Vai ser os Estados Unidos que vão ter que ceder, são eles que vão ter que pedir pinico, são eles que vão ter que beijar a mão do Xi Jinping e implorar, pelo amor de Deus, vamos fazer um acordo, vamos voltar ali para um comércio ali razoável entre a gente, né? Porque com certeza já vários conselheiros americanos, já vários magnatas, já várias pessoas influentes americanas já com certeza estão fazendo a leitura da realidade e percebendo que os Estados Unidos só tem a perder se continuar com essa guerra comercial, se continuar batendo de frente com a China. Então, ou beija a mão do Xi Jinping, ou a coisa tende realmente a ficar pior para os Estados Unidos, tá? Porque a curto prazo, com certeza, a guerra comercial ela atrapalha os dois países, atrapalha os Estados Unidos, atrapalha a China, mas a médio e longo prazo a China tem muito mais condições de se recuperar, de diversificar, de realmente ali se manter com uma estrutura muito mais sólida, independente dos Estados Unidos, do que o contrário, tá? Os Estados Unidos arrumando treta com a China e com o restante do mundo, a tendência é que os Estados Unidos cada vez mais se isole, cada vez mais vá cortando relações ou diminuindo relações comerciais, enquanto boa parte desse fluxo comercial vai sendo direcionado para a China e a China vai crescendo cada vez mais, expandindo cada vez mais o seu império e os Estados Unidos se tornando um império cada vez mais decadente, cada vez mais fraco, com cada vez menos influência no mundo. Então esse é um cenário que eu estou enxergando atualmente. Pode ser que as coisas mudem, pode ser que as coisas mudem, pode ser que de repente o Trump acorde para a vida, que ele comece a entender esse cenário, dê um cavalo de pau aí na política que ele vem tendo aí nos primeiros 3 meses e recalcule a rota, tá? Mas acho muito difícil, tá? Acho que o mais provável é que ele mantenha, dobre a aposta, continue se mantendo nessa pegada e, sinceramente, se ele se manter nessa pegada, a China vai dar muita risada, vai agradecer cada vez mais, porque cada vez mais os Estados Unidos estão literalmente empurrando o mundo para o colo da China e cada vez mais eles estão se isolando, cada vez mais se afastando de ser a potência hegemônica que eles eram até alguns anos, até algumas décadas atrás, ok? Fez sentido para você a análise que eu fiz aqui no vídeo de hoje? Se fez, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Aliás, se você ficou comigo até esse momento do vídeo, me dê a sua opinião, me diga aqui nos comentários, você concorda comigo, você discorda? Ao meu ver, a China ela é a grande vencedora dessa guerra comercial. Mas eu quero saber se você concorda com a minha análise ou não, se você acha que eu estou certo, se acha que eu estou errado, não, eu não estou vendo certas coisas que você está vendo. Me diz aqui nos comentários como é que você enxerga esse cenário atual. Se você acha que essa análise também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda para as pessoas próximas de você, para elas entenderem qual é o cenário atual dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a fazer isso agora. Clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, se inscreve, aproveita também, ativa o sino de notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo, lembrando que praticamente todos os dias temos vídeos novos aqui no canal com conteúdo sempre atualizado com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do mundo, ok? Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.